Gostaria de dar minha boa noite aos amados irmãos das igrejas, em especial meus amados irmãos da Igreja Batista Regular Monte Sinai. É uma alegria muito grande estarmos novamente lendo a palavra de Deus, falando do amor de Deus, meditando na direção que a palavra de Deus dá para cada um de nós. Agradecer a Deus por mais um domingo, que estamos com vida, saúde. O Senhor tem nos assistido em todas as nossas necessidades, alimento, saúde, proteção física, espiritual, emocional. Em tudo o Senhor tem nos assistido. Então isso é motivo de grande louvor para todos nós. Apesar de estarmos distantes fisicamente, mas para nós é uma alegria muito grande podermos estar unidos, porque de fato somos unidos pelo Espírito de Deus. Não é a distância física que vai nos separar, mas estaremos sempre um com os outros, porque somos unidos por um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então abençoo todos vocês neste domingo com a paz e a graça de Deus, em seus lares, suas vidas, seus projetos pessoais, eclesiásticos. Sucesso diante das aflições, dos desafios, diante dos problemas, das tristezas, das angústias. O Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nesse domingo nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, aqui em Mateus capítulo 9, quando Jesus Cristo vai dar o exemplo de como deve se conservar um vinho, para que ele possa envelhecer de maneira que preserve todas as suas qualidades, o nível certo do açúcar, da acidez. Então ele mostra que existe uma metodologia, existe uma forma de você guardar esses vinhos em tonéis, para que esses tonéis possam conservar esses vinhos por 100, 200, 300 anos, do tempo que for necessário. A cada medida em que o vinho ele fica ali e ele vai envelhecendo, ele vai ficando mais refinado, mais saboroso, né? Então assim também deve ser a vida do cristão. Nesse domingo Deus nos fala que à medida que nós temos cada dia mais experiências com Deus, cada dia mais nós nos voltamos à palavra de Deus, nós nos voltamos a ler, a orar, a jejuar, nós nos voltamos a aplicar as verdades da palavra de Deus em nossas vidas, nós vamos nos libertando da velha natureza, do velho homem, e vamos nos revestindo do novo homem, criado segundo a eficácia de Deus. E é essa maturidade que vai dos dias, dos anos, das décadas, é que vai levar o cristão a viver uma vida que agrade a Deus, uma vida mesmo diante das adversidades, uma vida, pode-se dizer, salutar diante dos olhos de Deus. O tempo, ele vai nos envelhecendo, ele vai nos aprimorando, ele vai nos dando novo sabor, novas formas de viver, novas formas, alegria de viver, disposição de viver, de lutar, de pregar o evangelho, de orar e buscar fazer a vontade de Deus. Esse deve ser o efeito, não é o exemplo do vinho que ele dá, mas esse deve ser o efeito de quê, pastor? O senhor está falando de vinho. Tudo bem, o vinho vai para o tonel, vai ser colocado em tonel, ele vai envelhecer, ele vai, com o passar do tempo, ele vai se tornar um vinho saboroso, bem encorpado. Como pode encorpar a vida do cristão? Como pode o cristão ter um sorriso aberto, um sorriso largo, transmitir segurança, alegria, transmitir confiança para as pessoas na palavra de Deus, remeter as pessoas a crer na obra de Cristo, a crer na obra de Deus, reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que eu posso amadurecer, para você me comparar com o vinho? Como o passar dos anos de aprendizado vão me levar a um conceito ou a maturidade maior como cristão? A palavra de Deus, né? Deus mostra que existem preceitos para que o vinho ele possa envelhecer de maneira saudável, tornando o vinho saboroso, encorpado. A mesma coisa é a nossa vida como cristão. À medida que nós lemos, que nós oramos, que nós buscamos a Deus, que nós buscamos aplicar os ensinamentos de Cristo, que nós nos aplicamos à leitura, ao exercício da palavra, com o passar dos anos isso vai nos amadurecendo, isso vai nos encorpando, isso vai nos dando capacidade, sabedoria, discernimento para poder ensinar as pessoas, pregar o evangelho e buscar viver a verdade em nossas vidas, mostrando para elas que de fato a palavra de Deus ela nos amadurece, nos encorpa de uma forma que nós chegamos a um nível agradável de servidão. Então a palavra de Deus nos fala nesta noite da seguinte forma: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes,
e os teus discípulos não jejuam? Né? Os discípulos de João questionando aqui a pessoa de Jesus Cristo. E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então nós vemos aqui Jesus Cristo, ali no seu ministério, em pleno exercício do seu ministério, ensinando aos fariseus, ensinando aos discípulos de João Batista, falando aqui aos seus discípulos, né, sendo questionado porque eles jejuavam, ali os fariseus e os discípulos de João, e no entanto os discípulos de Cristo não podiam jejuar. E ele falou e respondeu para eles, mas com certeza na época eles não entenderam. Aqui ele estava falando do esposo, né? De fato ele está falando a promessa da redenção através da sua obra redentora na cruz do Calvário. Ele está dizendo: olha, eu ainda estou vivo, e meus discípulos se deleitam aos meus pés com os ensinamentos de meu Pai. Não há necessidade que jejue por um motivo, por angústia, ou buscando de mim maior reconhecimento, ou maior instrução através do meu espírito. O jejum é voltado para isso, é um propósito pessoal que você tem com Deus, voltado para a obra de Deus. A finalidade do jejum é levar você a exercitar uma intimidade maior com Deus, dentro de um propósito que você esteja atenuando, em primeiro lugar, o reino e a justiça de Deus. Eu não vou fazer um jejum para realização minha pessoal, seja no campo emocional, seja no campo físico, seja no campo material. Não é esse o propósito do jejum. O propósito do jejum é você sentir a necessidade de uma capacidade maior, de uma maturidade espiritual maior, para você lidar com uma determinada situação em que o nome de Deus vai ser exaltado. E aí o propósito do jejum é esse. Você deve jejuar para a glória de Deus, para a satisfação de Deus. Você deve evidenciar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Agora, quando você, vou jejuar para me comprar um carro novo. Eu vou jejuar para mim ter um sítio. Eu vou jejuar para mim fazer umas férias. Eu vou jejuar para mim. Aí é algo no campo pessoal, né? Agora, quando você jejua com um propósito, não, eu vou jejuar, colocar diante de Deus, porque eu tenho um trabalho que eu estou fazendo, abrir um novo trabalho, um novo campo missionário, uma nova ponto de pregação, e eu tenho a necessidade de ter um transporte para que eu vá lá, porque é longe, de ônibus fica muito difícil de estar indo de ônibus, mas há necessidade, porque eu tenho que levar minha esposa, meus filhos, é uma segurança melhor ir de carro, porque a gente vai chegar mais rápido, volta mais rápido, além do mais pode dar assistência aos irmãos, um irmão doente, uma irmã que tem uma necessidade de um hospital. Então, Senhor, eu estou entrando no propósito de jejum, para que o Senhor me dê as condições financeiras, emocionais, ou até que o Senhor mande alguém me dar de presente um carro, para mim investir na tua obra. E em primeiro lugar, eu evidenciando essa bênção na tua obra, aí sim, eu vou ser beneficiado também, porque eu vou poder trabalhar de carro, vou poder fazer minhas coisas com o carro que é do Senhor. Então, esse é o propósito do jejum. É você fazer algo específico para a glória de Deus. Agora, quando você jejua para a sua glória, Deus pode até lhe dar. Mas em vez disso lhe fortalecer, lhe encorpar como vinho, lhe preservar o sabor. Que sabor você está falando, pastor? O sabor de viver a verdade, o sabor de praticar a verdade, de ler a Bíblia e procurar se moldar diante dos mandamentos da palavra de Deus, a cada dia, diante do desafio, diante das tentações, diante das provações, eu vou me encorpar cada dia mais, colocando a palavra de Deus em evidência na minha vida, praticando, exercitando a verdade. Isso vai me levar a uma maturidade maior, a um desenvolvimento diferenciado de muitos cristãos, porque os cristãos não crescem nivelados. Por isso temos cristãos fracos, cristãos fortes, cristãos medianos, cristãos que ainda são crianças, cristãos que se iram, cristãos que choram por qualquer motivo. Então tem vários tipos de personalidade. Porque eles não estão encorpando, eles não estão crescendo, não estão amadurecendo igualitariamente.
porque depende de como você se dá para Deus. Deus está sempre 100% para você, mas quanto você está para Deus? Quanto você está disposto para que a palavra de Deus, o Espírito de Deus, faça a mudança necessária na sua vida? Falo também para mim. Muitas vezes eu tenho lutado contra isso e tenho buscado a Deus. Senhor, sonda meu coração, assim como sondou de Davi, e vê o que é de ruim em mim e me ajuda a me libertar disso para fazer a tua vontade. Então Jesus Cristo está falando aqui para os seus inquiridores. Nós fazemos o jejum e os teus discípulos não fazem. Eles faziam o jejum, mas viviam uma vida totalmente dissoluta. Eles não viviam uma vida que de fato era edificada no nome de Cristo. Eles não estavam preocupados em viver a verdade, em pregar a Torá, em exercitar a Torá na vida deles e mostrar exemplo para os outros. Existiam muitas falhas nos fariseus. Estavam presos a uma fé física, a uma fé do mundo. Não estavam firmes na fé espiritual, na fé transformadora, na fé que através da obra de Cristo, através da Torá, o ensinamento dos mandamentos de Deus, de fato fosse exercitado para que o nome de Deus fosse glorificado. Muitas vezes eles jejuavam, faziam os propósitos deles, voltados para a necessidade pessoais dele, para os seus anseios, muitas vezes fazendo para mostrar para os outros que eles eram firmes, que eles eram santos, que eles eram puros, mas o coração, como Jesus Cristo disse, a boca de vocês me louva, mas o coração de vocês está longe de mim. Então Cristo não quer esse tipo de intimidade com você e comigo. Por isso ele fala, pode porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Pode por acaso estar triste a igreja? Ele está falando de filhos da boda, são o casamento de Cristo com a igreja. Ele disse que são os filhos, são a herança da igreja, são os que são a minha noiva que vai casar comigo. Eu estou presente, eu estou ensinando, eu estou velando por eles, estou mostrando a verdade, estou colocando um ministério sobre os ombros deles, de anunciar a minha verdade. Então eles têm motivo de se regozijar, de se alegrar, porque eu estou presente com eles. Eu ainda não fui ao Pai. Haverá um tempo que eu irei ao Pai. E aí sim eles sentiram necessidade de jejuar para ter uma intimidade maior comigo, para buscar mais a minha presença, a minha face, se voltando para fazer a minha obra. Então aí eu estarei com ele, todos os dias, até a consumação do século, tanto através do meu Espírito, como através de meu Pai, e através de mim mesmo, e através, acima de tudo, da minha palavra, que eles devem colocar em prática em suas vidas, para que de fato eles possam amadurecer e encorpar como verdadeiros cristãos, assim como um vinho de boa e de excelente qualidade. Então ele vai ensinando isso para nós. Ele diz, ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Por quê? Por que não põe? Porque semelhante remendo rompe o vestido e faz maior rotura. Porque se o tecido já está desgastado com o decorrer do tempo, pelas traças, pelo uso, por várias lavagens, o tecido, as linhas, elas têm a tendência de enfraquecer. Se você colocar um pano novo, que não passou o mesmo tempo de uso, não passou por toda aquela lavagem, não foi exposto ao sol, ao sal, ao suor, essas coisas, ele vai estar muito mais conservado. Então a maneira em que você vai usar, vai esticar o tecido, onde vai romper? Vai romper na emenda, porque o tecido novo, ele é novo, ele está em todo vigor, e o outro tecido está desgastado, pelo uso e pelo tempo. Então haverá uma ruptura. Aí da mesma forma ele vai falar com relação ao vinho, nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, ou seja, derrama, e os odres estragam. Mas se deita vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. O que ele está dizendo para mim e para você nesta noite, para nós colocarmos em prática nessa semana, é que não tem como viver uma nova vida em Cristo Jesus preso aos sentimentos, às ações, aos pecados do passado, ou aos desejos ainda incutidos em nossos corações. De fato, nós devemos viver uma vida nova, colocando em prática o novo homem nascido segundo Cristo, colocando em prática a verdade absoluta da palavra de Deus, exercitando ela diariamente, para que o efeito dela leve este homem a um crescimento e uma maturidade em que o nome de Deus seja agradecido. O problema da maioria dos cristãos é que eles querem ser cristãos, mas não querem largar as pequenas raposas. É o que a palavra de Deus diz, que as pequenas raposas estragam todo o vinhedo. Então não tem como servir a Cristo. Por isso ele disse claramente aos seus discípulos e aos seus ouvintes na época do seu ministério. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E qual é a vontade de Deus? Vivam os mandamentos, vivam a palavra e pratiquem, e preguem e ensinem aos outros para que eles tenham o mesmo conhecimento e contemplem a verdade como vocês contemplaram. Por isso também ele disse, vocês me louvam de boca, mas o coração está longe. Porque muitos crentes vivem, conhecem a palavra de Deus, falam para os outros, até mostram, exercitam uma fé com os fariseus, mas não vivem a verdade. Estão cheios de doenças, estão cheios de problemas espirituais, estão cheios de pecados não confessados, estão cheios de dificuldades em suas vidas.
E isso leva eles a grande sofrimento, a grandes angústias e não desenvolverem o ministério cristão. Mas em que sentido, pastor Flávio? O senhor está falando que não conseguimos nos desenvolver, não desenvolve na oração, não desenvolve na leitura, não desenvolve no evangelismo, não se desenvolve em se envolver com o trabalho da igreja, não trabalha com crianças, não ajuda no caixa, não ajuda na tesouraria, não ajuda na limpeza, não se dispõe a fazer a obra de Deus. Porque de fato eles estão envelhecendo, mas não estão sendo encorpados, não estão sendo moldados à palavra de Deus. Eles ainda estão divididos entre a velha natureza, os velhos costumes, os velhos desejos do coração, com relação às mudanças que devem ser evidenciadas através da palavra de Deus. Por isso Jesus diz, não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo ele vai fermentar, o odre está desgastado, a madeira está desgastada. E aí com a pressão, ele vai romper, ou seja, ele vai partir, ele vai quebrar. E aí o odre vai estragar o vinho. O odre velho vai estragar o vinho novo, porque ele vai dar um sabor que não vai encorpar o vinho para levar uma qualidade boa para o consumo. E vice-versa. Você não pode colocar vinho velho em odre novo, porque vai dar problema também, porque a madeira é nova, ela vai soltar todas as seus gostos, seus sabores. O formato da madeira, ele vai influenciar no sabor do vinho, que já é um vinho velho encorpado. Então não vai dar certo. Mas aí ele diz, se você colocar vinho novo em odre novo, aí eles vão envelhecer simultaneamente. Então a partir do momento que o vinho e o odre vão se tornando um só, vai desenvolvendo o sabor, vai envelhecendo, ele vai encorpando, ele vai dando um sabor melhor, ele vai dando uma maior qualidade para o vinho, que é o ponto que o tempo que você for construir, daqui a 1 ano, 2 anos, o sabor é excelente. Então a mesma coisa quando se aplica a palavra de Deus na nossa vida, quando se aplica a viver o Evangelho. Nós devemos colocar homem novo, nascido segundo Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo, ele tem que colocar em prática a verdade do que ele descobriu de bom. Ele abriu-se os olhos e ouvidos, ele contemplou a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a palavra de Cristo. Então, a verdade tem que libertar você, e você tem que se desenvolver com essa liberdade. Você tem que buscar viver essa liberdade, viver essa verdade absoluta, para que a palavra de Deus de fato possa encorpar você, transformar você a se tornar um varão. A cada ano, a cada década que passa, você vai se tornar um homem respeitável, um homem que busca viver em santidade, um homem que dá bom exemplo, um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador, um bom servo, um bom dizimista, um bom orador, um bom homem de jejum, um bom homem onde a igreja tem confiança, onde os irmãos têm confiança em pedir um conselho, onde o irmão pede para orar por ele, onde o irmão pede para ir visitar a família dele. É nesse sentido, você vai encorpando, você vai amadurecendo, à medida que a palavra de Deus, ela se incorpora a esse novo homem, salvo e mudado segundo Cristo Jesus, a palavra de Deus. E isso vai levar você a se tornar um homem de uma grande qualidade na mão de Deus. Vai levar Deus a se regozijar e se alegrar com a sua vida. Porque ele vê a disposição de coração de colocar em prática a fé, o amor, o tremor e o temor a Deus. Então, que como esse vinho, como esse pano, nós possamos nos tornar também na nossa vida, a transformação tem que ser, e na vida das pessoas. Que possamos ensinar elas que elas precisam abandonar os velhos costumes, precisam abandonar o aspecto cultural, precisam abandonar os pecados, os desejos da carne, do coração, dos olhos, a concupiscência dos olhos, o desejo desenfreado da carne, que eles precisam dominar isso e colocar em prática a verdade de Deus absoluta da palavra de Deus. E só através dessa palavra é que o amadurecimento vai vir de maneira gradativa no tempo de Deus. E aí nós podemos, com certeza, nos regozijar e nos alegrar, porque o nome de Deus será exaltado através de nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês neste domingo. Que Deus capacite cada um de vocês a entender a verdade absoluta da palavra de Deus. E como nós precisamos ser transformados diariamente para sermos encorpados, a cada dia mais e mais nos assemelharmos ao vinho puro, verdadeiro e saboroso, que é Cristo Jesus. Um vinho de altíssima qualidade. Que possamos amadurecer como cristãos, aprendendo mais e mais daquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Deus nos deu uma semana de grandes realizações. A todos nós, ao Amazonas, Brasil e o mundo. Seja uma semana de queda da Covid-19. Que Deus nos abençoe, que Deus nos leve de volta ao seio da igreja física, nos reunimos como irmãos, para estarmos lá pregando a palavra, louvando a Deus e nos confraternizando sempre, evangelizando, orando, fazendo os cultos no lares, e como Deus disse, Jesus Cristo disse, jejuando quando houver necessidade,
para que as coisas aconteçam e que Deus possa abrir as portas para que possamos fazer grandes realizações. Deus abençoe a todos. Esse é o pedido do meu coração a Deus, em nome de Jesus. Amém.